Menos de uma semana depois do resultado das eleições, o presidente eleito Jair Bolsonaro já escolheu 5 ministros e deu sinalizações de como vai conduzir a formação da nova equipe. Vamos então a Brasília conversar com nossos comentaristas, João Borges e Gerson Camarote. Boa noite, João. Boa noite, Camarote. João, há uma grande expectativa em torno do nome do ministro das Relações Exteriores do novo governo e principalmente de como será a política de comércio exterior. O que vem por aí, João? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, realmente há uma grande expectativa, né, Camarote? Até porque Jair Bolsonaro, como candidato e já como presidente eleito, ele sinaliza mudanças importantes na política externa. Então, quem conduzirá essa política externa é um ponto importante pelo perfil, pelo estilo e tudo mais. Outra curiosidade é que há também a expectativa de que pode ou poderia ser uma mulher a ocupar o Ministério das Relações Exteriores. Bom, além dessa questão de mudança na política externa, que vai exigir uma abordagem diferente em relação aos Estados Unidos, em relação à China e provavelmente em relação ao Mercosul, e por conta da intenção de Jair Bolsonaro de transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, haveria também uma questão a se tratar com os países árabes, que são muito sensíveis a esta questão. Outro ponto importante que está em discussão é a política de comércio exterior. Toda essa reorganização que agora vai ser centralizada e concentrada no Ministério da Economia, que vai incorporar planejamento, e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, está se discutindo uma nova política de comércio exterior. A visão de Paulo Guedes e de sua equipe, que está ainda estudando esses temas todos, é de que o Brasil precisa de uma política mais ativa que realmente coloque o país no cenário internacional de uma maneira mais dinâmica para alavancar o comércio exterior, além da abertura comercial que ele já disse, o Paulo Guedes já disse que vai fazer de uma maneira cuidadosa para expor mais a economia brasileira a um ambiente de competição. Sérgio. E Camarote, quarta-feira, tem o primeiro encontro entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e o presidente Michel Temer. Qual deve ser o assunto principal da conversa? Olha, Sérgio, sem dúvida o tema principal, mais do que transição, é a reforma da Previdência. Você tem ali, por parte do governo Bolsonaro, né, do próximo governo, da equipe, o interesse de votar essa reforma da Previdência. Você tem também do próprio presidente Michel Temer interesse, porque deixaria uma marca nesse final de mandato, que está um vazio nesse final de mandato do Temer. A dúvida é, tem votos, há votos para colocar na pauta essa reforma da Previdência? Você tem sim interesse da equipe do Bolsonaro, por quê? E o próprio Bolsonaro já tem manifestado isso, que você tira do governo eleito, do próximo governo, logo do início, a faca no pescoço de ter que já dar uma demonstração de força e votar uma reforma da Previdência, que é muito difícil. E essa reforma da Previdência já está encaminhada na Câmara dos Deputados. Agora, conseguir votos, esse daí passa a ser o maior desafio. E aí você vai ter uma pressão muito grande em cima do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que quer a reeleição. E ali o que eu já comecei a perceber, tanto no Planalto como também na equipe do Bolsonaro ali, uma demonstração de empenho do Rodrigo Maia, até mesmo para saber como essa reeleição dele será conduzida. Então pode ser ali uma prova de fogo para o Rodrigo Maia por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. A conferir o que vai acontecer, mas esse deve ser o tema principal, viu, João? Agora, Camarote e Sérgio, essa questão da Previdência tem um aspecto importante do ponto de vista das expectativas econômicas. Como a questão da Previdência é crucial para que você dê um direcionamento mais adequado para a questão da dívida pública e do déficit público, se aprovar essa reforma, pelo menos encaminhar, ter uma aprovação pelo menos na Câmara, o país já entra em 2019 numa outra situação e não fica dependente das incertezas que são naturais no processo de tramitação da emenda constitucional com o novo Congresso e tudo mais. Além do que, iniciar com uma nova proposta de emenda constitucional, o percurso é muito mais longo. Eu conversei esta semana com uma pessoa envolvida nas negociações com o Congresso, que me deu o seguinte detalhe: olha, para discutir uma determinada emenda à proposta do governo, tivemos 8 dias de reuniões.
Teve dia que tinha 15 advogados na mesa de reunião para discutir os detalhes e implicações daquela mudança que estava se propondo. Ou seja, apenas para se dar uma ideia... O secretário da Previdência, o Caetano, estava me falando justamente isso, como é demorado e como foi demorado até começar a fechar cada ponto desta reforma da Previdência. E se você você recomeçar do zero, todas aquelas pressões que afetaram a discussão dessa proposta que já está no Congresso, elas vão ressurgir. Então, realmente, essa questão da Previdência, do ponto de vista da estratégia da equipe econômica, seria importante avançar nessa reforma. Depois, você pode concluir com uma outra emenda, mas já sem esse sentido de urgência que haveria se você recomeçar do zero. Viu, Sérgio? Isso que o João está falando é importante, porque eu estava falando daquela faca no pescoço. É justamente isso, Sérgio. A faca no pescoço é essa pressão que você tem de mercado e, mais do que isso, você saber que pode não ser a ideal, mas você tem uma curva futura de mudança desse déficit da Previdência que tem impactado tanto no déficit global das contas públicas no Brasil. Então, você ter isso encaminhado, pelo menos aprovado na Câmara dos Deputados, você sinalizaria para um novo patamar em relação às contas públicas, mesmo que a longo prazo. Isso poderia criar o que o João está falando, esse ambiente favorável que hoje é um ambiente de dúvida. A questão é que tem muito pouco tempo. Diga, João. Pois é, o dilema é o seguinte, né? Seria bom que aprovasse essa reforma que já está lá, ou desse pelo menos um encaminhamento a ela. Agora, aquela dúvida, né, Camarote? Arriscar uma aprovação e não conseguir também seria uma derrota politicamente muito complicada. Por isso que vai ser muito conversado e... Exatamente. A primeira tratativa oficial vai ser essa, do Temer com Bolsonaro. Agora, que eu percebo na equipe econômica e o que a gente sabe do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer, é que haveria todo o empenho caso o presidente Jair Bolsonaro entenda que vale a pena um esforço, digamos assim, coletivo para encaminhar essa votação na Câmara. João, Camarote, obrigado, boa noite.